Olá pessoal do canal do YouTube, saudação de paz a todos. Estou aqui para fazer um vídeo reflexivo, para trazer um ponto de reflexão. E dessa feita, a reflexão que eu quero trazer é sobre um questionamento que é muito apurado, debatido, sobre a questão matrimonial do apóstolo Paulo. A grande pergunta que se debate é: Paulo foi casado? Ou Paulo era solteiro, nunca se casou? Essa é uma questão bastante abordada. E já de início nesse vídeo eu quero dizer que eu não vou trazer aqui a minha opinião pessoal sobre o assunto, e nem também vou querer aqui bater o martelo sobre se de fato ele era ou não era casado. Nem vou defender um ponto de vista, e nem tampouco quero apresentar aqui uma resposta cabal sobre o assunto. O que eu quero trazer é um ponto de reflexão. Eu quero apresentar uma passagem bíblica que é muito conhecida, e em contrapartida da passagem bíblica eu quero apresentar uma passagem de um livro histórico do ano 240, que é muito conhecido também. Daqui a pouco eu vou mencionar e vou mostrar o livro. E eu quero mostrar uma fala registrada pelo autor sobre o matrimônio do apóstolo Paulo. E aí, então eu quero colocar esses dois materiais que são bastante lidos, que é a Bíblia e esse livro histórico, diante de você que está assistindo esse vídeo, e você vai refletir sobre as duas falas, tanto a bíblica quanto a histórica, e vai tirar suas próprias conclusões. Ou, se você não conseguir tirar suas próprias conclusões, como eu, que é difícil chegar a um consenso desse assunto, mas você vai ter aí, quem sabe você só conhece a passagem bíblica e nunca viu nenhum material histórico que falasse a respeito. Agora você vai ter conhecimento de um material histórico que faz uma pequena abordagem curta e rápida e bem clara sobre o matrimônio de Paulo. E aí você vai decidir entre as duas afirmativas quais das duas está certo, ou até mesmo se tem como fazer aí uma conexão entre o texto bíblico e o conteúdo histórico. Se o conteúdo histórico está correto, a interpretação do texto bíblico estaria errada, ou a interpretação do texto bíblico está correta, porém a afirmativa histórica não procede. Então aí é você que vai tirar essas conclusões. Eu só quero trazer o ponto de reflexão, colocando aqui em pauta, de um lado o texto bíblico, de outro lado o material histórico. Antes de você continuar acompanhando esse vídeo, eu peço que você inscreva no canal e ative para receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. E se esse vídeo foi bom, sua reflexão te ajudou, te levou a pensar sobre um assunto diferente, deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Te levou a pensar de uma forma diferente? Mudou alguma coisa que você já pensava? Criou um quadro para se pensar que você ainda não tinha refletido sobre isso, não tinha conhecimento sobre isso? Então vamos lá. Vamos dar início sobre o assunto. O texto bíblico, estou aqui com a Bíblia, a Eslim, que é muito usada hoje, pela facilidade de locomoção com ela e o uso dela, um material muito bom. Se você não conhece o material, a Bíblia Eslim, com certeza você pode estar conhecendo e vai estar gostando bastante. Tem essas facilidades, as dobras, enfim, não é aquela Bíblia que vai ficar estragando aqui conforme você dobra. É muito boa. Mas vamos lá. O texto que eu quero apresentar é a primeira carta, ou epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou a igreja que estava em Corinto, capítulo de número 7, versículo 8 e 9. É muito conhecido. Vamos lá. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu,
solteiros e viúva é bom se ficasse como eu. Versículo 9. Mas, se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, ao longo aí dos tempos, a interpretação mais comum, né, que a gente conhece sobre esse texto é que Paulo estava deixando transparecer na sua fala que ele não estava casado, né? Que ele nunca foi, ou que ele já foi e não está. O certo é que o estado momentâneo que Paulo está vivendo, quando ele escreve isso aqui, a visão mais popular é que ele fosse um homem sozinho, sem nenhum matrimônio. Então, a partir desse pressuposto, algumas pessoas vão dizer que Paulo nunca se casou. Aí surge uma pergunta: como que ele tinha experiências matrimoniais, como ele escreve nessa carta? Como esse capítulo 7, que ele fala de detalhes minuciosos da vida de um cônjuge, como que ele teria esse conhecimento sem nunca ter se casado? Outras pessoas também vão optar pela opção de que ele foi casado, mas porém nessa ocasião ele estava viúvo. E ainda há um grupo que aponta dizendo: não, Paulo estava separado da esposa. É complicado, né? Dizer que Paulo estava separado, divorciado, parece que com os ensinamentos dele daria uma certa complicação para explicar esse fato. Mas tudo bem, eu disse que não vou dar opinião aqui própria, então não posso passar daqui. Mas o certo esse é o texto e esse é o argumento, que Paulo está aconselhando que ficassem como ele. Como ele, de que forma? Então sugere-se que ele estivesse sozinho, ou solteiro, ou viúvo, ou divorciado, não importa. O termo geralmente, a interpretação mais popular é que ele tivesse só. E agora eu quero apresentar um material histórico que eu havia falado no começo do vídeo, que é muito conhecido, que é História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, 263 a 340. Eu falei 240 no início, né? Eu errei um pouco a data aí. Certo? Um material que foi lançado essa edição aqui, ó, CPAD. E a página de número 108 desse livro, Eusébio de Cesareia, ele registra um pequeno comentário de Clemente, que é o terceiro bispo da igreja de Roma, quando Clemente está confrontando a heresia de Nicolau, né, que surge aquele contexto dos nicolaítas que nós temos lá no livro de Apocalipse, onde Nicolau fala sobre o afastamento do cônjuge para que pudesse se dedicar à obra de Deus. E aí Clemente, em refutação a esse ensinamento, ele vai dizer que não poderia estar casado, ter esposa, filhos, e isso não teria nada a ver, não atrapalharia em nada na obra de Deus, e poderia sim fazer a obra de Deus, ser um obreiro, ser um apóstolo, estando com o seu cônjuge, com a sua família, isso não teria problema. Então, em refutação dessa heresia de Nicolau, vamos colocar o termo assim, heresia, porque é o termo usado por Eusébio de Cesareia. Então Eusébio registra uma fala de Clemente, onde Clemente menciona o apóstolo Paulo como um homem casado, certo? Então vamos lá, eu vou ler a pequena parte do livro, página 108. Eu quero ler para vocês acompanharem aí. Você que tem um livro, né, pode acompanhar. Você que não tem, pode estar também acompanhando pelo livro online. E para você que não tem o livro e nem vai acompanhar online, não tem costume, não sabe como pesquisar, eu vou ler para vocês aqui. Página 108. Aqui, ó, tem um título. Vou mostrar para vocês verem: Os Apóstolos Casados. Eu creio que deu para vocês verem mais ou menos aí. Os Apóstolos Casados. Eu vou ler esse pequeno argumento. Clemente, de fato, cujas palavras acabamos de citar,
Após os fatos acima mencionados, dá em seguida uma declaração acerca dos apóstolos que se mantinham no estado do matrimônio por causa dos que deixaram de lado o casamento. Ou seja, para refutar aquela teoria ou aquela heresia de que tinha que abandonar o cônjuge, tinha que abrir mão do casamento, aí ele vai dizer, não, eu vou mostrar para vocês aqui alguns homens de Deus que fazem a obra, que são casados, têm família, que não precisaram abandonar. Então vamos lá. Certo. Não deixaram de lado o matrimônio. E querem eles afirmar, rejeitar até os apóstolos. Aí ele começa a fazer menção. Pedro e Filipe, aliás, tinham filhos. Filipe deu as filhas em casamento a maridos. E Paulo não se nega em certa epístola a mencionar a própria esposa, a quem não levava consigo, a fim de facilitar seu ministério. Então tá aí. Ele diz que Paulo, na sua carta, que possivelmente ele esteja se referindo à carta quando Paulo está defendendo o seu apostolado, ele diz que não poderia levar a esposa como Pedro, enfim, Isso agora é uma colocação minha. Penso que ele esteja se referindo a essa parte das falas de Paulo. Mas o certo é que Clemente está dizendo que Paulo, ele tinha essa esposa e que ele não levava ela consigo nas viagens por motivos pessoais, as dificuldades da viagem, A gente sabe que essas viagens missionárias tinham toda dificuldade, perseguição, problemas, naufrágios. Então Paulo, preferiu deixar a esposa. Inclusive Paulo vai dizer na sua epístola aos Coríntios que quem é casado tem que cuidar das coisas do mundo para agradar a esposa. Então, ele tinha essa visão. Seria difícil ele estar com a esposa nas suas viagens missionárias, porque ele se perderia, perderia o foco cuidando das coisas do mundo para agradar a sua esposa, conforme ele mesmo falou. Certo? Então tá aí. De um lado nós temos um texto bíblico, Paulo dizendo, fique como eu, mas se não puder ficar como eu, que se case. Ou seja, se não puder ficar como eu, que se case. Será que ele estava dizendo que ele não era casado? E de outro lado nós temos um argumento histórico desse livro tão conhecido no meio evangélico, onde nós temos uma abordagem que Paulo era casado e tinha esposa. Então tá aí esse ponto para você se refletir. Eu quero fazer aqui uma demonstração. Nós temos texto bíblico versus história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Agora você analisa as duas falas, a do próprio apóstolo Paulo e a de Clemente, e tira suas próprias conclusões, tá bom? Deixe nos comentários você que já tem a própria conclusão sobre o assunto. Paulo já era casado. Não, Paulo não era. Ele era divorciado, ele era viúvo, ele nunca casou. Se você tem a sua própria opinião, deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Não vou confrontar nenhuma opinião, certo? E também não vou ficar me opinando aqui nos comentários, mas vou estar dando uma curtida no seu comentário e vou ficar gratificado por você ter assistido o vídeo, dado o seu like e deixado o seu comentário. Bom, até mais, até o próximo vídeo.